O despertador tocou às 5 da manhã, mas Marina já estava acordada há pelo menos meia hora. Aos 32 anos, ela carregava nos ombros o peso de ser mãe solteira e a responsabilidade de criar Sofia, sua filha de 7 anos, sozinha. O apartamento pequeno onde moravam era simples, mas ela mantinha tudo limpo e organizado, mesmo que a mobília fosse velha e as paredes precisassem de pintura. Marina se levantou em silêncio, tentando não acordar Sofia, que dormia profundamente no único quarto do apartamento. Ela vestiu seu uniforme de limpeza já surrado pelo tempo e foi até a cozinha. Ali, sobre a mesa, contou as últimas moedas que tinha. Não era suficiente. Nunca era suficiente. Mas ela preparou o café da manhã da filha com o que tinha: pão com manteiga e um copo de leite. Quando acordou Sofia, a menina perguntou se teria lanche na escola. Marina sentiu o coração apertar, mas sorriu e garantiu que sim. Ela havia separado as últimas bolachas que tinha em casa e colocado na mochila da filha. Para ela mesma, não sobraria nada além de um café preto. No ônibus lotado, Marina ia de pé, sendo empurrada de um lado para o outro. Pela janela, observava os carros luxuosos passando na avenida e se perguntava como seria ter uma vida diferente. Seu celular com a tela rachada mostrava várias notificações de contas atrasadas. O aluguel estava vencido há 15 dias, e a dona do apartamento já havia ameaçado despejá-la. Marina trabalhava em 3 lugares diferentes. De manhã, limpava escritórios em um prédio comercial no centro da cidade. À tarde, fazia faxina em 2 casas de família. À noite, quando conseguia, aceitava trabalhos extras lavando roupas para fora. Dormia apenas 4 horas por noite, mas não havia escolha. Era isso ou ver sua filha passar fome. Ao chegar no prédio comercial onde trabalhava, Marina entrou pela porta de serviço como sempre. Ela nunca usava o elevador social. Era uma regra não escrita para pessoas como ela. Subiu pelas escadas de serviço até o 12º andar, onde ficava a empresa Almeida Encosta Investimentos, uma das mais importantes empresas de investimento da cidade. Enquanto limpava os corredores vazios do escritório, Marina olhava para as salas luxuosas, os computadores de última geração, os quadros caros nas paredes. Tudo ali representava um mundo que ela nunca conheceria. Um mundo onde as pessoas não precisavam contar moedas para comprar pão, onde ninguém tinha medo de ser despejado. Foi quando ela chegou à sala principal, a sala do CEO, que algo chamou sua atenção. Sobre a mesa, havia uma foto emoldurada em prata. Era de um homem alto, de terno impecável, ao lado de uma mulher loira e elegante. Eles sorriam para a câmera em frente a um iate. Marina suspirou. Aquele era Rafael Almeida, o dono da empresa, um homem de 38 anos conhecido por sua fortuna e por seu temperamento difícil. Ela nunca havia cruzado com ele pessoalmente. Rafael sempre chegava depois que a limpeza estava concluída, e Marina saía antes que os executivos aparecessem. Era melhor assim. Pessoas como ela eram invisíveis para pessoas como ele. Marina terminou a limpeza da sala com cuidado, garantindo que tudo ficasse perfeito. Não podia perder esse emprego. Cada centavo contava. Ao sair, ela olhou mais uma vez para a foto na mesa e balançou a cabeça. Mundos diferentes, destinos diferentes. O que Marina não sabia era que sua vida estava prestes a mudar completamente. E que aquele homem da foto, Rafael Almeida, guardava um segredo que conectaria os destinos deles de uma forma que ela jamais imaginaria. Enquanto Marina descia as escadas de serviço, exausta mesmo tendo acabado de começar o dia, Rafael Almeida chegava ao prédio em seu Mercedes preto. Ele entrou pelo estacionamento privativo, cumprimentou friamente o porteiro e seguiu direto para seu escritório. Naquela manhã, ele estava particularmente irritado. Sua noiva, Valentina, havia cancelado o jantar pela 3ª vez na semana, e ele começava a suspeitar que havia algo errado no relacionamento. Rafael era um homem acostumado a ter controle sobre tudo em sua vida. Construíra seu império do zero, mesmo vindo de uma família rica. Queria provar para si mesmo que era capaz. Mas ultimamente, sentia um vazio que o dinheiro não conseguia preencher. Sua vida era uma sequência de reuniões, contratos, números e mais números. Quando olhava no espelho, via um homem bem-sucedido, mas profundamente solitário. Ao entrar em sua sala,
Rafael notou que tudo estava impecavelmente limpo e organizado. Pela primeira vez, ele se perguntou quem era a pessoa responsável por aquilo. Sempre havia considerado aquilo natural, um serviço pelo qual pagava. Mas naquela manhã, por algum motivo, sentiu curiosidade. Enquanto isso, Marina já estava em seu segundo emprego do dia, limpando a casa de uma família rica na Zona Sul. A dona da casa, uma mulher de meia-idade cheia de joias, reclamava que o banheiro não estava suficientemente brilhante. Marina pediu desculpas e limpou novamente, mesmo sabendo que estava perfeito. Ela não podia se dar ao luxo de perder mais um emprego. Naquela tarde, Marina estava atrasada. O segundo trabalho havia se estendido mais do que o previsto, e agora ela corria contra o tempo para buscar Sofia na casa de Dona Célia, antes de ir para seu terceiro emprego. Suas pernas doíam, suas mãos estavam rachadas de tanto produto de limpeza, mas ela não podia parar. Ao pegar o ônibus de volta para o centro, Marina recebeu uma ligação que fez seu coração disparar. Era seu supervisor da empresa de limpeza, o Sr. Gonçalves. Ele disse que precisava falar com ela urgentemente e pediu que ela voltasse ao prédio comercial imediatamente. Marina sentiu o pânico tomar conta. Será que havia feito algo errado? Será que iria perder o emprego? Com as mãos tremendo, ela ligou para Dona Célia explicando que se atrasaria um pouco. A vizinha, uma senhora bondosa que cuidava de Sofia por um preço simbólico, garantiu que não havia problema. Marina desceu do ônibus e voltou correndo para o prédio da Almeida Costa Investimentos. Quando chegou, ofegante e suada, o Sr. Gonçalves a esperava na recepção com uma expressão séria. Ao lado dele estava o gerente de recursos humanos da empresa, um homem de terno cinza que olhava para Marina com uma expressão indecifrável. O supervisor explicou. Mais cedo naquele dia, depois que Marina havia saído, Rafael Almeida havia chegado ao escritório e notado que sua carteira estava aberta sobre a mesa. Ele tinha certeza de que a havia deixado fechada dentro da gaveta. Faltavam R$ 500 em dinheiro. Marina sentiu o chão se abrir sob seus pés. Lágrimas brotaram instantaneamente de seus olhos. Ela nunca, em toda sua vida, havia roubado nada de ninguém. Por mais difícil que sua situação fosse, por mais que ela e Sofia passassem necessidades, Marina sempre se manteve digna e honesta. Com a voz embargada, ela jurou que não havia tocado em nada. Disse que nem sequer havia visto carteira alguma, que limpava os escritórios com o máximo cuidado justamente para não mexer em nada pessoal. Mas o gerente de RH foi inflexível. Disse que ela era a única pessoa que havia estado na sala naquele período e que não havia câmeras dentro dos escritórios privativos. Marina implorou. Disse que precisava daquele emprego, que tinha uma filha pequena para criar sozinha, que aquele dinheiro significava sua sobrevivência. Mas suas súplicas não adiantaram. Ela foi demitida na hora, sem direito a explicações ou investigações. O supervisor Gonçalves, que sempre fora gentil com ela, desviou o olhar constrangido. Ele sabia que Marina era honesta, mas não podia contrariar uma ordem que vinha de cima. Humilhada e desesperada, Marina saiu do prédio cambaleando. Na calçada, ela se apoiou na parede e chorou. Como pagaria o aluguel agora? Como compraria comida para Sofia? Aquele era seu melhor emprego, o que pagava melhor. Os outros dois mal cobriam as despesas básicas. Enquanto Marina chorava na rua, Rafael Almeida estava em seu escritório, 15 andares acima, completamente alheio ao drama que havia causado. Ele nem sequer havia pensado 2 vezes sobre o incidente. Para ele, R$ 500 não era nada. Era o que ele gastava em uma única garrafa de vinho no jantar. Mas ele tinha princípios. Não tolerava desonestidade, não importava quem fosse. O que Rafael não sabia era que ele havia cometido um erro terrível. Mais tarde naquela noite, quando chegou em casa, encontrou os R$ 500 dentro do bolso interno de seu paletó. Ele se lembrou então que havia guardado o dinheiro ali de manhã, quando parou para comprar café. A carteira estava aberta na mesa, porque ele a havia deixado assim mesmo, distraído com uma ligação importante. Rafael ficou imóvel por alguns segundos, processando o que havia feito. Havia demitido uma funcionária inocente. Por impulso, pegou o telefone e ligou para o RH, exigindo o contato da mulher que fora demitida. Mas foi informado de que, como ela era terceirizada,
A empresa de limpeza não forneceria dados pessoais. O máximo que conseguiu foi o nome: Marina Silva. Pela primeira vez em anos, Rafael sentiu algo que não experimentava há muito tempo: remorso. Ele havia arruinado a vida de alguém por causa de sua arrogância e pressa em julgar. Decidiu que precisava encontrar aquela mulher e corrigir seu erro, nem que fosse a última coisa que fizesse. Enquanto isso, Marina chegou à casa de Dona Célia, com os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Sofia correu para abraçá-la, mas percebeu imediatamente que algo estava errado. A menina, mesmo tão pequena, já havia aprendido a ler as emoções da mãe. Marina forçou um sorriso e disse que estava tudo bem, apenas cansada. Naquela noite, depois de colocar Sofia para dormir, Marina sentou-se à mesa da cozinha e fez contas. Mesmo cortando tudo que podia, os 2 empregos restantes não seriam suficientes. Em 2 semanas, seria despejada. Ela teria que procurar outro lugar para morar. Mais barato, provavelmente em uma região perigosa longe da escola de Sofia. Marina olhou para a filha dormindo e sentiu uma mistura de amor e desespero. Ela havia prometido a si mesma que daria uma vida melhor para Sofia, que ela não passaria pelas mesmas dificuldades que Marina passou na infância. Mas parecia que, não importava o quanto se esforçasse, nunca era suficiente. Sem que ela soubesse, a poucos quilômetros dali, Rafael Almeida também estava acordado. Ele olhava pela janela de sua cobertura luxuosa, com vista para a cidade iluminada, e pela primeira vez questionava o tipo de homem que havia se tornado. Rico, poderoso, mas capaz de destruir a vida de uma pessoa inocente sem sequer pensar 2 vezes. Rafael tomou uma decisão naquela noite. Ele encontraria Marina Silva e compensaria o erro que havia cometido. Mas ele não fazia ideia de que aquele encontro mudaria não apenas a vida dela, mas também a dele, de formas que nenhum dos 2 poderia imaginar. O destino, às vezes, tem maneiras cruéis de unir pessoas. E aquela injustiça seria apenas o começo de uma história que testaria os limites do orgulho, da dignidade e, eventualmente, do amor. Os dias seguintes foram os mais difíceis da vida de Marina. Ela acordava antes do sol nascer e passava as manhãs inteiras batendo de porta em porta, procurando qualquer tipo de trabalho. Entregou currículos em restaurantes, lojas, supermercados, mas todos diziam a mesma coisa: não havia vagas, ou ela não tinha a experiência necessária. Sofia começou a perceber que algo estava muito errado. A geladeira estava cada vez mais vazia. O café da manhã, que antes tinha pão e leite, agora era apenas um chá com bolacha, água e sal. Marina dizia que estava de dieta, mas a menina sabia que a mãe estava mentindo para poupá-la. Uma noite, Marina acordou com Sofia chorando baixinho no travesseiro. Quando perguntou o que havia acontecido, a menina confessou que as colegas da escola estavam rindo dela porque ela usava a mesma roupa todos os dias e porque seu tênis estava furado. Marina abraçou a filha com força, engolindo as próprias lágrimas, e prometeu que tudo ficaria bem. Mas por dentro seu coração estava despedaçado. Enquanto Marina lutava para sobreviver, Rafael estava obcecado em encontrá-la. Ele havia contratado um investigador particular, mas o homem voltou com pouca informação. Marina Silva era um nome comum, e sem mais dados era como procurar uma agulha em um palheiro. A empresa de limpeza se recusava a fornecer qualquer informação, citando proteção de dados. Rafael não desistiu. Ele fez algo que nunca havia feito antes. Foi pessoalmente até a empresa de limpeza. Chegou em seu carro de luxo, entrou no escritório simples e exigiu falar com o dono. O homem, assustado com a presença de um cliente tão importante, inicialmente manteve a postura profissional. Mas quando Rafael ofereceu uma quantia generosa em troca do endereço de Marina, o dono vacilou. Depois de muita insistência, e com a promessa de que Rafael apenas queria corrigir um erro, o dono finalmente cedeu. Ele forneceu o endereço que constava na ficha de Marina. Rafael pegou o papel com o endereço e saiu imediatamente. No caminho até o bairro onde Marina morava, Rafael foi ficando cada vez mais desconfortável. As ruas largas e arborizadas da Zona Sul deram lugar a vielas estreitas e casas amontoadas. Seu Mercedes chamava a atenção como um alienígena naquele lugar. Crianças corriam descalças pelas ruas. Homens olhavam seu carro com desconfiança,
E Rafael, pela primeira vez, entendeu o abismo que separava seu mundo do mundo de pessoas como Marina. Quando finalmente encontrou o prédio onde ela morava, Rafael estacionou e subiu as escadas estreitas e mal iluminadas. O elevador estava quebrado e ele teve que subir 5 andares. A cada degrau, o cheiro de mofo e comida ficava mais forte. Aquilo era um universo completamente diferente do dele. Rafael bateu na porta do apartamento. Ninguém atendeu. Bateu novamente. Finalmente, uma voz feminina perguntou quem era. Quando ele disse seu nome, houve um silêncio longo. Então a porta se abriu apenas uma fresta, presa pela corrente de segurança. Marina olhou para ele com uma mistura de confusão e raiva. Seus olhos estavam fundos, seu rosto mais magro do que na única vez que Rafael havia visto sua foto na ficha da empresa. Ela perguntou o que ele queria ali, e Rafael, pela primeira vez na vida, não soube exatamente o que dizer. Ele começou explicando que havia cometido um erro terrível, que o dinheiro nunca havia sido roubado, que ele o havia encontrado no próprio bolso, que ela havia sido acusada injustamente e que ele vinha se desculpar. Marina o encarou em silêncio, e Rafael pôde ver lágrimas se formando em seus olhos, mas não eram lágrimas de alívio, eram lágrimas de raiva. Marina abriu a porta completamente e Rafael pôde ver o interior do apartamento pequeno e praticamente vazio. Ela perguntou se ele fazia ideia do que havia feito com a vida dela. Disse que aquele emprego era o que pagava seu aluguel, que ela havia sido despejada, que sua filha estava passando fome. Sua voz tremia, mas era firme. Ela não gritava, mas cada palavra era uma punhalada na consciência de Rafael. Rafael tentou falar, tentou se desculpar, mas Marina o interrompeu. Ela disse que desculpas não pagavam contas, não colocavam comida na mesa, não devolviam a dignidade que ela havia perdido quando foi acusada de ladra na frente de todos. Disse que pessoas como ele não faziam ideia do que era viver um dia na pele de pessoas como ela. Então Marina fez algo que Rafael não esperava. Ela agradeceu sarcasticamente por ele ter vindo pessoalmente esfregar na cara dela como a vida dele era fácil. Como um erro para ele era apenas um inconveniente, mas para ela significava a diferença entre ter um teto sobre a cabeça ou dormir na rua com uma criança de 7 anos. Rafael ficou paralisado. Nunca em sua vida alguém havia falado com ele daquela forma. E a pior parte era que ele sabia que ela estava certa. Ele tentou oferecer dinheiro, disse que pagaria o equivalente a 1 ano de salário, que pagaria um apartamento melhor para ela. Mas Marina recusou. Ela disse que não precisava de caridade, que não era uma mendiga. O que ela precisava era de trabalho, de dignidade, de respeito. Rafael, pela primeira vez, respeitou aquela recusa. Ele viu em Marina algo que não via em ninguém ao seu redor. Orgulho verdadeiro, dignidade que o dinheiro não podia comprar. Ele então fez uma proposta diferente. Ofereceu a Marina um emprego em sua empresa, não como faxineira, mas como assistente administrativa. Ela não tinha experiência, mas ele providenciaria treinamento. Marina o olhou com desconfiança. Perguntou por que ele faria isso. Qual era o interesse dele? Rafael respondeu honestamente. Ele queria consertar o erro que havia cometido e acreditava que ela merecia uma chance de mudar de vida. Mas a decisão era dela. Marina ficou em silêncio por um longo momento. Cada fibra do seu ser queria mandar aquele homem embora. Queria gritar que ela não precisava de nada dele. Mas então ela pensou em Sofia. Pensou no tênis furado, nas roupas velhas, na geladeira vazia. Pensou na escola particular que gostaria de poder pagar, nos remédios que Sofia precisava quando ficava doente e ela não tinha dinheiro para comprar. Com a voz baixa, Marina disse que aceitaria o emprego, mas com uma condição. Ela não queria favores, não queria ser tratada de forma diferente. Ela trabalharia duro, aprenderia tudo o que fosse necessário e seria julgada pela sua competência, não pela culpa dele. Rafael concordou imediatamente. Antes de ir embora, Rafael perguntou quando ela poderia começar. Marina respondeu que na segunda-feira seguinte. Quando ele já estava saindo, ela o chamou e disse uma última coisa. Aquilo não significava que ela o havia perdoado. Rafael assentiu, entendendo perfeitamente. Ao descer as escadas do prédio, Rafael se sentiu diferente. Aquela mulher, com tão pouco,
Tinha mais caráter e força do que a maioria das pessoas que ele conhecia. Ele havia ido até ali apenas para aliviar sua consciência, mas estava saindo com algo que não esperava: respeito e admiração por alguém que enfrentava adversidades que ele nunca experimentaria. Marina fechou a porta e encostou nela tremendo. Ela não sabia se havia feito a coisa certa, se podia confiar naquele homem, se aquilo não era apenas mais uma forma de ele se sentir melhor consigo mesmo. Mas ela havia feito uma escolha pela sua filha, e agora teria que viver com as consequências, fosse qual fosse o rumo que aquilo tomasse. Naquela noite, Sofia percebeu que algo havia mudado. A mãe parecia mais leve, menos angustiada. Quando perguntou se estava tudo bem, Marina sorriu, um sorriso verdadeiro pela primeira vez em semanas, e disse que sim, que as coisas iriam melhorar. E pela primeira vez em muito tempo, Marina realmente acreditava nisso. A segunda-feira chegou mais rápido do que Marina esperava. Ela acordou às 4 da manhã, incapaz de dormir pela ansiedade. Olhou para o guarda-roupa praticamente vazio e percebeu que não tinha nada apropriado para vestir em um escritório corporativo. Suas roupas eram todas simples, gastas pelo tempo e pelo uso constante. Com o pouco dinheiro que ainda tinha, Marina foi até um brechó no sábado anterior e comprou uma calça preta e uma blusa branca simples. Não era ideal, mas era o melhor que podia fazer. Ela arrumou o cabelo com cuidado, passou uma maquiagem leve que havia ganhado de Dona Célia anos atrás e se olhou no espelho. Não se reconhecia. Parecia outra pessoa. Sofia acordou empolgada. Ela não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sabia que a mãe estava feliz, e isso bastava. Marina deixou a filha na casa de Dona Célia, que agora cuidaria dela em tempo integral, já que Marina teria um horário fixo de trabalho. Pela primeira vez, Marina conseguiria buscar Sofia em um horário decente, teria finais de semana livres, teria uma rotina. Ao chegar no prédio da Almeida Encosta Investimentos, Marina não entrou pela porta de serviço. Ela passou pela entrada principal, onde um segurança a cumprimentou educadamente. O piso de mármore, o lustre imponente, as pessoas bem vestidas, tudo aquilo a intimidava. Ela se sentiu completamente fora de lugar. Na recepção, Marina deu seu nome e foi orientada a esperar. Alguns minutos depois, uma mulher elegante de aproximadamente 40 anos apareceu. Era Clarissa, a gerente de recursos humanos. Ela cumprimentou Marina com um sorriso profissional, mas havia algo em seus olhos que Marina não conseguiu decifrar. Talvez curiosidade, talvez julgamento. Clarissa conduziu Marina até uma sala de treinamento e explicou que pelos próximos dias ela passaria por uma capacitação intensiva. Ela aprenderia sobre os sistemas da empresa, protocolos de atendimento, organização de documentos e agendas. Marina ouviu tudo com atenção, fazendo anotações freneticamente em um caderno velho que havia trazido. Durante o intervalo da manhã, Marina foi até a copa dos funcionários. Lá, encontrou um grupo de mulheres conversando e rindo. Quando ela entrou, o silêncio foi imediato. Todas a olharam de cima a baixo. Uma delas, Fernanda, uma mulher de cabelos loiros perfeitamente arrumados e unhas impecáveis, perguntou com um sorriso falso se ela era a nova funcionária. Marina confirmou, tentando ser simpática. Fernanda então comentou, em um tom que parecia casual, mas era claramente maldoso, que era incrível como o Sr. Almeida estava abrindo oportunidades para pessoas menos favorecidas. As outras riram discretamente. Marina sentiu o rosto queimar de humilhação, mas manteve a cabeça erguida. Ela já havia enfrentado coisa pior. Pegou seu café e saiu da copa sem dizer nada. Naquele momento, Rafael passava pelo corredor e viu a cena através da porta de vidro da copa. Ele viu a expressão de Marina. Viu as mulheres rindo. Pela primeira vez, percebeu que oferecer um emprego a ela não seria suficiente. Marina teria que enfrentar um ambiente hostil, cheio de pessoas que a julgariam e a tratariam como inferior. Durante os dias seguintes, Marina se dedicou ao treinamento com uma intensidade que impressionou até mesmo Clarissa. Ela chegava cedo, saía tarde, levava material para estudar em casa. Tudo aquilo era novo para ela. Computadores, planilhas, protocolos corporativos. Mas ela estava determinada a aprender. Na quinta-feira daquela primeira semana,
Marina cometeu seu primeiro erro. Ela estava organizando documentos para uma reunião importante quando acidentalmente derramou café sobre alguns papéis. Ela entrou em pânico, tentando secar os documentos desesperadamente. Fernanda, que passava pelo corredor, viu a cena e imediatamente foi até a sala de Rafael para informá-lo do ocorrido. Rafael desceu até a sala onde Marina estava, visivelmente nervosa. Ele olhou para os documentos manchados e então para ela. Marina começou a se desculpar profusamente, dizendo que imprimiria tudo novamente, que ficaria até tarde se fosse necessário. Mas Rafael simplesmente disse que acidentes acontecem e que ela deveria ter mais cuidado na próxima vez. Sua voz era firme, mas não havia raiva nela. Quando Rafael saiu, Marina se apoiou na mesa, tremendo. Ela havia achado que seria demitida ali mesmo. Fernanda, que havia ficado esperando por uma explosão de Rafael, saiu decepcionada. Rafael havia percebido o jogo dela e não daria a satisfação de punir Marina por um erro pequeno e facilmente corrigível. Naquela noite, ao buscar Sofia, Marina estava exausta, mas satisfeita. Ela contou para Dona Célia sobre seu dia, sobre como estava aprendendo tantas coisas novas. A vizinha sorriu e disse que sempre soube que Marina era capaz de muito mais do que limpeza. Não havia nada de errado com o trabalho de faxineira, claro, mas Marina tinha um potencial que nunca havia tido a chance de desenvolver. Na semana seguinte, Marina começou oficialmente como assistente. Sua primeira tarefa seria auxiliar Rafael diretamente, organizando sua agenda, preparando documentos para reuniões e atendendo ligações. Isso significava que ela passaria grande parte do dia próxima a ele, o que a deixava extremamente nervosa. Rafael, por sua vez, estava tendo sentimentos conflitantes. Por um lado, ele havia contratado Marina para compensar seu erro e dar a ela uma oportunidade. Por outro lado, estava genuinamente impressionado com a dedicação dela. Ela aprendia rápido, trabalhava duro e não pedia favores especiais. Ela queria ser tratada como qualquer outro funcionário, e ele respeitava isso. Um dia, durante uma reunião particularmente tensa com investidores, Marina estava presente para fazer anotações. Um dos investidores, um homem arrogante chamado Henrique, fez um comentário depreciativo sobre mulheres em ambientes corporativos. Rafael viu Marina apertar o lápis com força, mas ela não disse nada. Manteve a postura profissional. Depois que todos saíram, Rafael perguntou a Marina se ela estava bem. Ela respondeu que sim, que estava acostumada com comentários daquele tipo. Rafael então disse algo que a surpreendeu, que ela não deveria se acostumar, que aquilo não era aceitável, e que se algo assim acontecesse novamente, ela deveria reportar a ele. Marina olhou para Rafael tentando entender aquele homem. Ele era o chefe milionário que havia arruinado sua vida com uma acusação injusta, mas também era o homem que havia admitido seu erro, oferecido uma oportunidade e agora a defendia. Ela não sabia se confiava nele, mas começava a vê-lo de forma diferente, não como um inimigo, mas como alguém complexo, capaz de falhas, mas também de crescimento. À medida que os dias passavam, Rafael e Marina desenvolviam uma rotina. Ele descobriu que ela tinha uma memória excepcional e uma capacidade surpreendente de antecipar suas necessidades. Marina, por sua vez, começou a entender como Rafael pensava, como ele trabalhava, quais eram suas prioridades. Mas havia tensão no ar, uma tensão que nenhum dos dois sabia nomear. Quando seus olhos se encontravam acidentalmente, havia algo ali. Não exatamente hostilidade, não exatamente conforto. Era algo novo, indefinido, perturbador. Uma tarde, Valentina, a noiva de Rafael, apareceu no escritório sem avisar. Ela era tudo que Marina não era. Alta, loira, elegante, com roupas de grife e uma confiança que vinha de nunca ter conhecido dificuldades reais. Quando ela viu Marina na sala de Rafael, seus olhos se estreitaram. Valentina perguntou quem era aquela mulher. Rafael explicou que era sua nova assistente. Valentina deu uma risada fria e perguntou se ele estava fazendo caridade agora. Marina sentiu a humilhação queimar em seu peito. Mas Rafael, para sua surpresa, respondeu firmemente que Marina era uma funcionária competente e que ela merecia o mesmo respeito que qualquer outro profissional.
Valentina não gostou da resposta. Ela havia percebido algo no tom de Rafael, uma defensividade que ela nunca havia visto antes. Ela olhou para Marina com ainda mais desconfiança antes de arrastar Rafael para uma conversa particular em sua sala. Marina ficou sozinha na recepção, ouvindo vozes abafadas através da porta. Ela não conseguia entender as palavras, mas o tom era claramente de discussão. 15 minutos depois, Valentina saiu furiosa, sem se despedir de ninguém. Rafael saiu da sala visivelmente irritado. Ele pediu a Marina que cancelasse seus compromissos do resto do dia e saiu do escritório mais cedo, algo que ele nunca fazia. Marina ficou ali, confusa sobre o que havia acontecido e preocupada que de alguma forma ela fosse a causa daquele conflito. O que Marina não sabia era que aquela discussão havia plantado uma semente de dúvida no relacionamento de Rafael e Valentina, e que essa semente cresceria até que não pudesse mais ser ignorada. As semanas seguintes trouxeram mudanças significativas na vida de Marina. Com o salário fixo e decente, ela conseguiu alugar um apartamento melhor em um bairro mais seguro. Não era luxuoso, mas tinha 2 quartos. Sofia poderia finalmente ter seu próprio espaço. E a geladeira estava sempre cheia. A menina estava florescendo, mais feliz, mais confiante, sem medo de ser ridicularizada na escola. Marina também começou a se vestir melhor. Nada extravagante, mas roupas novas e apropriadas para o ambiente corporativo. Ela deixou o cabelo crescer um pouco mais. Começou a cuidar melhor de si mesma. Não por vaidade, mas porque pela primeira vez em anos ela tinha tempo e recursos para isso. No escritório, as coisas estavam ficando interessantes. Marina havia provado seu valor. Ela era organizada, eficiente e tinha uma habilidade natural para resolver problemas. Rafael começou a confiar nela com tarefas cada vez mais importantes. Ele pedia sua opinião sobre assuntos, ouvia suas sugestões e frequentemente descobria que ela tinha insights valiosos. Uma tarde, Rafael estava revisando um contrato importante quando percebeu um erro significativo que seus advogados haviam deixado passar. Ele estava prestes a assinar quando Marina, que estava organizando documentos na sala, perguntou timidamente se ela poderia fazer uma observação. Rafael, curioso, permitiu. Marina apontou exatamente o mesmo erro que ele havia notado, explicando de forma clara por que aquela cláusula poderia ser problemática no futuro. Rafael ficou impressionado. Ele perguntou como ela havia percebido aquilo, e Marina explicou que, quando criança, sonhava em ser advogada. Ela lia tudo o que podia sobre leis e contratos, mas nunca teve condições de fazer faculdade. Rafael ficou em silêncio por um momento, processando aquela informação. Aqui estava uma mulher brilhante e capaz, que havia sido forçada a trabalhar como faxineira, não por falta de capacidade, mas por pura falta de oportunidade. Ele sentiu uma onda de raiva pelo sistema injusto que permitia que talentos como o de Marina fossem desperdiçados. Naquela noite, Rafael tomou uma decisão. Ele chamou Marina em sua sala e fez uma proposta. A empresa pagaria uma faculdade para ela. Administração, direito, qualquer área que ela quisesse. Ela poderia estudar à noite ou aos finais de semana, e o emprego dela estaria garantido. Marina ficou completamente sem palavras. Lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto sem que ela conseguisse controlar. Ela havia enterrado aquele sonho há tanto tempo que nem se permitia mais pensar nele. E agora, alguém estava oferecendo a ela a chance de ressuscitá-lo. Mas então Marina hesitou. Ela perguntou por que ele estava fazendo aquilo. Rafael poderia ter dado várias respostas, que era um investimento na empresa, que funcionários qualificados eram valiosos. Mas ele decidiu ser honesto. Ele disse que havia percebido que ela tinha um potencial extraordinário que merecia ser desenvolvido, e que ele queria compensá-la não apenas pelo erro que havia cometido, mas também pelas oportunidades que a vida havia negado a ela. Marina aceitou, mas fez questão de deixar claro que ela pagaria de volta de alguma forma quando pudesse. Rafael não discutiu, embora ambos soubessem que isso nunca seria necessário. O importante era preservar a dignidade dela, permitir que ela aceitasse aquilo como uma mão estendida, não como caridade. A relação entre eles começou a mudar sutilmente.
As conversas se tornaram mais pessoais. Durante os intervalos de café, Rafael começou a perguntar sobre Sofia, sobre a vida de Marina. Ela, por sua vez, começou a ver além da fachada fria do executivo. Descobriu que Rafael havia perdido os pais jovem, que havia construído seu império lutando para provar seu valor, que por trás da confiança havia inseguranças e solidão. Uma noite, trabalhando até tarde em um projeto urgente, Marina e Rafael pediram comida no escritório. Enquanto comiam, a conversa fluiu naturalmente. Rafael falou sobre sua infância, sobre a pressão de ser o herdeiro de um império financeiro, sobre como ele nunca teve permissão para ser apenas uma criança. Marina compartilhou sua história: a mãe que a abandonou, o pai alcoólatra, a gravidez aos 25 anos e o namorado que fugiu quando soube. Pela primeira vez, eles se viam como pessoas completas, com histórias, dores e sonhos. Não eram mais apenas chefe e funcionária. Eram dois seres humanos que, por caminhos muito diferentes, haviam aprendido o que era lutar. Enquanto isso, o relacionamento de Rafael com Valentina estava se deteriorando rapidamente. Ela percebia que ele estava diferente, mais distante. As conversas entre eles eram superficiais. Os jantares eram tensos. Valentina suspeitava que havia outra mulher, mas não podia imaginar que fosse Marina. Afinal, na cabeça dela, Rafael jamais se interessaria por alguém daquele nível. Um dia, Valentina apareceu no escritório novamente, desta vez com uma amiga. Elas riram alto na recepção, chamando atenção. Quando viram Marina, Valentina fez um comentário cruel sobre como Rafael estava modernizando a empresa ao contratar pessoas de todos os tipos. A amiga riu, e Marina sentiu a humilhação familiar queimar. Mas algo havia mudado em Marina. Ela não baixou a cabeça. Ela olhou diretamente para Valentina e, com uma voz calma mas firme, disse que estava apenas fazendo seu trabalho e que esperava o mesmo respeito que daria a qualquer pessoa. Valentina ficou chocada com a resposta. Ninguém nunca havia falado com ela daquela forma. Rafael, que havia ouvido tudo do seu escritório, saiu e interveio. Ele disse a Valentina, na frente de todos, que se ela não conseguisse tratar seus funcionários com respeito, ela não era bem-vinda ali. Valentina ficou vermelha de raiva e humilhação. Ela exigiu que Rafael conversasse com ela em particular. Na sala dele, Valentina explodiu. Acusou Rafael de estar se comportando de forma ridícula, de estar defendendo uma funcionária insignificante, de estar mudado. Rafael respondeu calmamente que sim, ele estava mudado, e que talvez isso fosse uma coisa boa. Valentina então fez a pergunta que estava entalada em sua garganta há semanas: se Rafael tinha algo com Marina. Ele respondeu honestamente que não, que Marina era apenas uma funcionária. Mas quando Valentina perguntou se ele estava apaixonado por ela, Rafael não conseguiu responder imediatamente. Aquele momento de hesitação foi suficiente para Valentina. Ela tirou o anel de noivado do dedo, colocou sobre a mesa de Rafael e disse que o noivado estava cancelado. Ela não ficaria com um homem que estava apaixonado por outra, mesmo que ele próprio não tivesse admitido ainda. Rafael ficou sentado em sua sala por muito tempo depois que Valentina saiu. Ele olhou para o anel na mesa e tentou sentir algo: tristeza, remorso, arrependimento. Mas a única coisa que sentiu foi alívio. E então, lentamente, ele começou a admitir para si mesmo algo que vinha negando há semanas. Valentina estava certa. Ele estava desenvolvendo sentimentos por Marina. Mas Rafael sabia que aquilo era complicado. Havia uma diferença enorme de poder entre eles. Ele era o chefe dela. Era rico e poderoso. Qualquer movimento seu poderia ser interpretado como abuso de poder. E Marina, ela havia deixado claro desde o início que não queria favores, que não queria ser vista como alguém que devia algo a ele. Marina, do lado de fora, viu Valentina sair chorando. Ela sentiu um aperto no peito, uma culpa que não sabia explicar. Ela bateu na porta de Rafael e perguntou se ele estava bem. Rafael olhou para ela e, pela primeira vez, Marina viu vulnerabilidade genuína em seus olhos. Ele disse que o noivado havia acabado. Marina não sabia o que dizer. Ela murmurou um pedido de desculpas, dizendo que não queria causar problemas. Mas Rafael interrompeu, dizendo que não era culpa dela, que aquele relacionamento já estava morto há muito tempo
Ele apenas não havia percebido. Houve um silêncio pesado entre eles. Marina percebeu que algo havia mudado fundamentalmente naquele dia. A dinâmica entre eles estava diferente, mais carregada, mais intensa. Ela se despediu rapidamente e saiu, seu coração batendo descompassado. Naquela noite Marina não conseguiu dormir. Ela se pegou pensando em Rafael não como seu chefe, mas como homem. E isso a assustava. Ela não podia, não devia desenvolver sentimentos por ele. A diferença entre eles era grande demais. Ele era de um mundo que ela nunca pertenceria realmente. E mais importante, ela tinha Sofia para pensar. Não podia arriscar a estabilidade que finalmente havia conquistado por causa de sentimentos confusos. Rafael, em sua cobertura vazia, estava tendo pensamentos semelhantes. Ele sabia que se aproximar de Marina seria complicado, potencialmente problemático. Mas pela primeira vez em anos, ele sentia algo real, algo que não tinha nada a ver com status ou conveniência social. E isso era aterrorizante e emocionante ao mesmo tempo. O destino havia unido dois mundos impossíveis. E agora, ambos teriam que decidir se a distância entre esses mundos era grande demais para ser atravessada, ou se o que sentiam era forte o suficiente para construir uma ponte. As semanas após o rompimento do noivado foram estranhas para todos no escritório. A notícia se espalhou rapidamente e os rumores começaram a circular. Alguns diziam que Rafael havia terminado com Valentina por causa de Marina. Outros sussurravam que Marina era uma oportunista que havia seduzido o chefe. Fernanda e seu grupo faziam questão de espalhar as fofocas mais cruéis. Marina sentia o peso dos olhares onde quer que fosse. As pessoas paravam de falar quando ela passava pelos corredores. Alguns colegas a tratavam com frieza, outros com pena. Mas o pior era o desconforto que agora existia entre ela e Rafael. Eles andavam em ovos um ao redor do outro, sendo excessivamente formais, evitando contato visual prolongado. Rafael estava confuso e frustrado. Ele queria conversar com Marina, explicar que o fim do noivado não tinha nada a ver com ela. Ou melhor, não era culpa dela. Mas cada vez que tentava ter uma conversa pessoal, Marina desviava, mantendo tudo estritamente profissional. Ela havia erguido um muro entre eles e Rafael não sabia como derrubá-lo sem ultrapassar limites. Uma tarde, durante uma reunião importante com investidores japoneses, Marina demonstrou novamente sua competência excepcional. Ela havia estudado sobre a cultura japonesa, aprendido frases básicas de cumprimento e preparado a sala de reuniões, seguindo as etiquetas apropriadas. Os investidores ficaram impressionados com a atenção aos detalhes e com o respeito demonstrado. Após a reunião bem-sucedida, Rafael pediu para falar com Marina em particular. Ela hesitou, mas concordou. Na sala dele, Rafael agradeceu pelo trabalho excepcional. Ele disse que ela havia superado todas as expectativas e que estava orgulhoso do quanto ela havia crescido profissionalmente. Marina agradeceu com uma voz fria e distante. Quando foi sair, Rafael a chamou novamente. Ele perguntou diretamente por que ela estava evitando ele. Por que havia essa distância entre eles quando antes estavam começando a desenvolver uma amizade genuína? Marina virou-se para ele e, pela primeira vez em semanas, permitiu que ele visse a emoção em seus olhos. Ela disse que estava tentando proteger a si mesma e a ele, que as pessoas estavam falando, criando histórias, e que isso poderia prejudicar ambos. Ela disse que não podia arriscar perder tudo que havia conquistado por causa de fofocas e mal-entendidos. Rafael deu um passo em direção a ela e disse algo que mudaria tudo, que ele não se importava com o que as pessoas diziam, que Marina havia se tornado importante para ele de uma forma que ele não esperava, que ele não conseguia parar de pensar nela e que estava cansado de fingir que não sentia nada. Marina ficou paralisada. Aquilo era exatamente o que ela temia e, ao mesmo tempo, secretamente, desejava ouvir. Ela respondeu com a voz trêmula que aquilo era impossível, que eles vinham de mundos diferentes, que ela tinha uma filha para pensar, que qualquer relacionamento entre eles seria visto como inapropriado, como se ela tivesse usado a posição dele para seu benefício. Rafael argumentou que nada daquilo importava, que os sentimentos não escolhiam classes sociais ou circunstâncias convenientes. Mas Marina foi firme. Ela disse que importava sim, principalmente para ela,
que havia lutado a vida inteira para manter sua dignidade. Ela não seria vista como a mulher que subiu na vida seduzindo o chefe rico. A conversa terminou de forma dolorosa. Marina saiu da sala com lágrimas nos olhos, e Rafael ficou ali, frustrado e impotente. Pela primeira vez em sua vida, havia algo que ele queria desesperadamente, mas que o dinheiro não podia comprar. O coração de Marina. Naquela noite, Marina chorou em casa. Sofia, percebendo que a mãe estava triste, perguntou o que havia acontecido. Marina disse que eram apenas problemas de trabalho, mas Sofia, com sua sabedoria infantil, disse algo que ficou ecoando na mente de Marina. Mãe, você sempre me ensinou que a felicidade é mais importante que qualquer coisa. Por que você não segue seu próprio conselho? Enquanto isso, Rafael havia ido a um bar, algo que ele raramente fazia. Lá, encontrou seu melhor amigo, Marcelo, um advogado que conhecia Rafael desde a faculdade. Rafael desabafou sobre toda a situação. Marcelo ouviu pacientemente e então fez uma pergunta simples. Você realmente a ama, ou ela é apenas uma novidade para você? A pergunta pegou Rafael desprevenido. Ele ficou em silêncio por um longo momento, pensando. Então percebeu que não era apenas atração ou fascínio. Marina havia mudado a forma como ele via o mundo. Ela havia mostrado a ele o que era verdadeira força, verdadeira dignidade. Com ela, ele não precisava ser o CEO poderoso. Ele podia ser apenas Rafael, com seus medos e inseguranças. Sim, ele a amava. Os dias seguintes foram tensos. Marina e Rafael mantinham suas interações estritamente profissionais, mas havia uma tristeza palpável entre eles. Os outros funcionários notavam que algo estava errado. Fernanda, sempre observadora e maliciosa, comentava com suas amigas que parecia que o romance havia acabado antes mesmo de começar. Foi então que algo inesperado aconteceu. Sofia adoeceu gravemente. Marina recebeu uma ligação urgente da escola dizendo que sua filha estava com febre alta e vomitando. Ela entrou em pânico, correu até a sala de Rafael pedindo permissão para sair. Rafael viu o desespero em seus olhos e imediatamente disse que ela deveria ir. Mais que isso, ele insistiu em levá-la de carro. Marina, apesar de tudo, não estava em condições de recusar. Eles correram até a escola, pegaram Sofia, que estava pálida e tremendo, e foram direto para o hospital. No caminho, Rafael segurava o volante com uma mão e, sem pensar, colocou a outra mão sobre a de Marina, que tremia de medo. Ela não afastou. No hospital, enquanto esperavam os médicos examinarem Sofia, Marina entrou em colapso. Ela começou a chorar compulsivamente, dizendo que não podia perder sua filha, que Sofia era tudo que ela tinha. Rafael a abraçou, deixando que ela se apoiasse nele. Ele sussurrou que tudo ficaria bem, que Sofia era uma menina forte. Horas depois, o médico saiu com boas notícias. Sofia tinha uma infecção forte, mas com o tratamento adequado ficaria bem. Ela precisaria ficar internada por alguns dias para observação. Marina quase desabou de alívio. Rafael ficou no hospital com Marina a noite toda. Ele comprou comida, trouxe cobertores, fez ligações para reorganizar seus compromissos do dia seguinte. Ele conheceu Sofia adequadamente pela primeira vez. E a menina, mesmo doente, sorriu para ele. Ela sussurrou para a mãe que ele parecia uma pessoa boa. Naquela noite, enquanto Sofia dormia no quarto do hospital, Marina e Rafael conversaram do lado de fora. Marina agradeceu por tudo que ele havia feito. Ela disse que não sabia como retribuir toda a bondade dele. Rafael respondeu que não queria retribuição. Ele só queria estar ali, com ela, apoiando-a. Marina então fez algo corajoso. Ela admitiu que também tinha sentimentos por ele, mas que tinha medo. Medo de se machucar. Medo de prejudicar Sofia se as coisas dessem errado. Medo do julgamento das pessoas. Rafael entendeu. Ele disse que não pressionaria, que esperaria o tempo que fosse necessário, mas que não desistiria dela. Nos dias seguintes, enquanto Sofia se recuperava no hospital, Rafael visitava todos os dias depois do trabalho. Ele trazia livros para Sofia, conversava com ela sobre escola e desenhos animados. A menina se apegou a ele rapidamente, e Marina via com o coração apertado como Rafael era natural e carinhoso com sua filha. Quando Sofia finalmente recebeu alta, Rafael insistiu em levá-las para casa.
No apartamento de Marina, ele olhou ao redor com interesse genuíno. Era simples, mas era lar. Tinha fotos de Sofia nas paredes, desenhos da menina na geladeira, livros espalhados. Era cheio de vida e amor, algo que sua cobertura luxuosa nunca teve. Antes de sair, Rafael se ajoelhou na frente de Sofia e disse que ela deveria sempre cuidar da saúde e obedecer à mãe. Sofia abraçou ele espontaneamente e disse que queria que ele voltasse. Rafael olhou para Marina, que observava a cena com lágrimas nos olhos. Do lado de fora do apartamento, Rafael e Marina ficaram parados um de frente para o outro. Havia tanto a ser dito, mas ambos sabiam que ainda não era o momento. Rafael tocou levemente o rosto de Marina e disse: "Quando você estiver pronta, eu estarei aqui." Então ele foi embora, deixando Marina com o coração acelerado e uma decisão difícil pela frente. Marina entrou no apartamento e encontrou Sofia esperando. A menina perguntou se Rafael era um namorado dela. Marina disse que era complicado. Sofia então disse algo simples, mas profundo. "Ele faz você sorrir, mãe. Eu não via você sorrir de verdade há muito tempo." Naquela noite, Marina tomou uma decisão. Ela tinha medo, sim, mas pela primeira vez na vida permitiria que a esperança fosse maior que o medo. Ela permitiria que a possibilidade de felicidade fosse mais forte que a proteção contra a dor. Ela daria uma chance para o amor. Na segunda-feira seguinte, Marina chegou ao escritório com uma determinação diferente. Ela havia passado o fim de semana pensando, refletindo e chegado a uma conclusão. A vida era curta demais para viver com medo. Se havia uma chance de ser feliz, ela precisava ter coragem de tentar. Durante a manhã, Marina trabalhou normalmente, mas seu coração batia acelerado cada vez que via Rafael passar. Finalmente, no horário de almoço, ela bateu na porta da sala dele. Rafael estava ao telefone, mas quando a viu, rapidamente encerrou a ligação. "Marina, entre. Aconteceu alguma coisa? Sofia está bem?" Ele perguntou preocupado. "Ela está ótima, obrigada. Mas eu preciso falar com você sobre aquela conversa que tivemos." Marina disse, fechando a porta atrás de si. Rafael se levantou imediatamente, dando toda a atenção a ela. "Eu estou ouvindo." Marina respirou fundo. "Eu passei esses dias pensando no que você disse, no que eu senti quando você estava lá comigo no hospital. E eu percebi que estava deixando o medo controlar minha vida. Eu tenho medo sim, Rafael. Medo de me machucar, medo do que as pessoas vão pensar. Medo de que isso não dê certo e eu perca tudo que conquistei." "Marina." Rafael começou, mas ela levantou a mão. "Deixa eu terminar, por favor. Eu tenho todos esses medos, mas também percebi que você mudou minha vida de formas que vão muito além do trabalho. Você me mostrou que eu sou capaz de mais do que eu imaginava. Você me tratou com respeito quando ninguém fazia isso. E quando minha filha estava doente, você estava lá. Não porque era obrigado, mas porque se importava. Sofia perguntou se você era meu namorado e eu percebi que queria que fosse verdade." O rosto de Rafael se iluminou. Ele deu um passo em direção a ela. "Você está dizendo o que eu acho que está dizendo? Estou dizendo que quero tentar. Não sei como vamos fazer isso funcionar. Não sei como vamos lidar com as diferenças entre nós, mas eu quero tentar." Marina disse, os olhos brilhando. Rafael fechou a distância entre eles e segurou as mãos dela. "Marina, eu prometo que vamos fazer isso do jeito certo. Sem pressa, no seu tempo. E quanto às outras pessoas, eu não me importo com o que vão pensar. Você é a mulher mais incrível que eu já conheci, e seria um privilégio estar ao seu lado. Mas e o trabalho? As pessoas vão falar que eu estou me aproveitando de você, que... Então vamos provar que estão errados. Você vai continuar trabalhando do jeito excepcional que sempre trabalhou. Na verdade, tenho uma proposta. Quero te promover a gerente de projetos. Você tem mostrado habilidades de liderança naturais, e essa posição não reporta diretamente a mim. Assim, ninguém pode dizer que você está se beneficiando do nosso relacionamento." Marina ficou boquiaberta. "Rafael, você não precisa. Não é favor, Marina. É mérito. Você merece essa promoção. E eu quero que todos saibam disso. Mas se você acha que não está pronta, podemos esperar." "Não," Marina disse com firmeza. "Eu estou pronta. Eu vou aceitar. Mas porque eu sei que sou capaz, não por causa de nós." Rafael sorriu. Aquele sorriso genuíno que Marina havia aprendido a reconhecer. "É exatamente por isso que eu te amo.
As palavras caíram entre eles como um raio. Rafael congelou percebendo o que havia dito. Marina o encarou, o coração disparado. Você acabou de dizer que me ama? Ela sussurrou. Rafael podia ter recuado, podia ter minimizado, mas ele decidiu ser honesto. Sim, eu sei que é cedo. Eu sei que deveria ter esperado mais, mas é verdade. Eu te amo, Marina. Amo sua força, sua dignidade, a forma como você ama sua filha, a forma como você nunca desiste. Não espero que você diga de volta, só precisava que você soubesse. Marina sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não sei se o que sinto é amor ainda, mas sei que quando estou com você, me sinto segura, me sinto vista, me sinto valorizada de uma forma que nunca senti antes. E isso assusta e emociona ao mesmo tempo. É suficiente para mim, Rafael disse suavemente, enxugando suas lágrimas com o polegar. Posso te levar para jantar hoje? Eu gostaria de fazer isso direito. Busco você e Sofia às 7? Marina riu através das lágrimas. Sofia vai adorar. Ela não para de falar de você. Então está combinado. Agora volte ao trabalho antes que as fofoqueiras pensem que estamos aqui fazendo algo inadequado. Rafael disse com um sorriso travesso. Marina riu e foi em direção à porta, mas antes de sair ela se virou. Rafael, obrigada. Por tudo. A notícia da promoção de Marina se espalhou rapidamente pelo escritório. Como esperado, Fernanda e seu grupo ficaram furiosas. Durante o café da tarde, Fernanda não conseguiu se conter. Que conveniente, não é? Mal começou aqui e já é promovida. Me pergunto o que ela fez para conseguir isso. Ela disse alto o suficiente para Marina ouvir. Marina, que estava pegando café, parou e se virou para encarar Fernanda. Desta vez não havia medo ou vergonha em seus olhos. Você quer saber o que eu fiz, Fernanda? Eu trabalhei duro. Cheguei cedo. Saí tarde, estudei, aprendi, me dediquei. Enquanto você estava aqui fofocando e fazendo o mínimo necessário, eu estava provando meu valor. Se isso te incomoda, sugiro que você olhe para si mesma, em vez de tentar diminuir os outros. O silêncio na copa foi absoluto. Ninguém nunca havia enfrentado Fernanda daquela forma. A mulher ficou vermelha de raiva e humilhação. Você acha que é melhor que nós agora? Não se esqueça de onde você veio, Marina. Você era uma faxineira, e sempre será aos olhos de todos aqui. Marina deu um passo em direção a Fernanda, sua voz calma, mas firme. Você está certa. Eu era faxineira. E sabe de uma coisa? Não há vergonha nenhuma nisso. Eu trabalhei honestamente para sustentar minha filha. Mantive minha dignidade quando tudo estava contra mim. E quando recebi uma oportunidade, eu a aproveitei. Se isso te faz sentir inferior, o problema não sou eu, Fernanda. É você. Com isso, Marina saiu da copa de cabeça erguida. Atrás dela, alguns funcionários começaram a aplaudir discretamente. Fernanda saiu furiosa, mas algo havia mudado. Marina havia finalmente se defendido, e todos haviam visto. Naquela noite, Rafael chegou ao apartamento de Marina pontualmente às 7. Ele estava nervoso. Poderia fechar contratos milionários sem pestanejar, mas a ideia de um jantar com Marina e Sofia o deixava ansioso como um adolescente. Sofia abriu a porta e seus olhos se iluminaram. Rafael, você veio. Claro que vim. Não perderia por nada. Ele disse, se abaixando para ficar na altura dela. Ele tinha um presente nas mãos. Um livro de histórias. Trouxe isso para você. Para mim? Sério? Sofia pegou o livro com reverência. Mãe, olha o que o Rafael me deu. Marina apareceu do quarto vestindo um vestido simples, mas bonito. Rafael ficou sem ar por um momento. Ela estava linda. Você está incrível, ele disse. Marina corou. Obrigada. Você também está muito bem. No restaurante, um lugar elegante, mas não ostensivo, escolhido cuidadosamente por Rafael, os três conversaram naturalmente. Sofia contava sobre a escola, sobre suas amigas, sobre seu desenho favorito. Rafael ouvia com genuíno interesse, fazendo perguntas, rindo de suas histórias. Rafael, você tem filhos? Sofia perguntou inocentemente. Não, ainda não, ele respondeu. Você quer ter? Sofia, Marina repreendeu envergonhada. Mas Rafael riu. Está tudo bem. Sim, Sofia.
Eu gostaria de ter filhos um dia. Uma família é algo importante para mim. Então você podia ser meu pai. Eu nunca tive um pai, sabe? Seria legal ter um. Sofia disse com a honestidade brutal das crianças. Marina ficou vermelha, querendo afundar na cadeira. Sofia, isso não é algo que... Mas Rafael colocou a mão sobre a de Marina, acalmando-a. Ele olhou para Sofia seriamente. Sofia, sua mãe é a pessoa mais incrível que já conheci, e você é uma menina muito especial. Eu gostaria muito de fazer parte da vida de vocês, mas essas coisas levam tempo. O que posso prometer é que vou estar aqui, vou cuidar de vocês duas, e vou fazer tudo o que puder para deixar vocês felizes. Isso é suficiente por enquanto? Sofia pensou por um momento e depois sorriu. Sim, isso é suficiente. Marina olhou para Rafael com os olhos marejados. Ele havia lidado com a situação com tanta delicadeza, tanto carinho. Naquele momento, ela percebeu que o que sentia por ele era mais profundo do que imaginava. Depois do jantar, Rafael as levou para casa. Na porta do apartamento, com Sofia já dentro escovando os dentes, Marina e Rafael ficaram sozinhos por um momento. Obrigada pela noite. Foi perfeita, Marina disse. Para mim também. Sofia é maravilhosa. Você fez um trabalho incrível criando ela. Rafael respondeu. Rafael, sobre o que a Sofia disse, desculpa se foi constrangedor. Não foi constrangedor. Foi esperançoso. Marina, eu não vou pressionar você ou Sofia, mas quero que saiba que estou falando sério sobre nós. Não é uma aventura para mim. Eu vejo um futuro com você. Marina engoliu em seco. Eu também vejo. E isso me assusta tanto quanto me emociona. Rafael sorriu e lentamente deu um passo mais perto. Posso te beijar? Marina assentiu sem conseguir falar. Rafael segurou seu rosto delicadamente e a beijou. Foi suave, respeitoso, mas cheio de promessa. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Boa noite, Marina. Rafael sussurrou. Boa noite, Rafael. Enquanto Rafael ia embora, Marina encostou na porta, tocando os lábios com os dedos. Pela primeira vez em muitos anos, ela se permitiu sonhar. Sonhar com um futuro que incluía não apenas sobrevivência, mas felicidade. Não apenas responsabilidades, mas amor. Do lado de dentro, Sofia gritou. Mãe, você beijou ele? Eu sabia. Marina entrou rindo, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu que tudo estava finalmente se encaixando. Os meses seguintes foram os mais felizes da vida de Marina. Ela e Rafael mantinham o relacionamento discreto no trabalho, mas fora do escritório, eles construíam algo sólido. Rafael passou a ser presença constante na vida de Marina e Sofia. Ele as levava para jantares, passeios no parque, cinema. Sofia o adorava, e Marina via seu coração se expandir cada vez que via os dois juntos. Uma noite, Rafael estava ajudando Sofia com a lição de matemática, enquanto Marina preparava o jantar no pequeno apartamento. Era uma cena doméstica simples, mas significava tudo para Rafael. Ele nunca havia experimentado aquela sensação de lar. Rafael, eu não entendo essa parte aqui, Sofia disse, franzindo a testa para o caderno. Tudo bem, vamos ver juntos. Você lembra o que a professora ensinou sobre multiplicação? Ele perguntou pacientemente. Lembro, mas isso aqui é diferente, ela resmungou. É só mais um passo. Olha, vou te mostrar um truque que vai facilitar. Rafael explicou, pegando o lápis. Marina observou da cozinha, o coração cheio. Quem diria que o homem frio e distante que ela havia conhecido meses atrás seria tão carinhoso com sua filha? Entendi. Rafael, você é muito bom em explicar. Sofia exclamou animada. É porque você é muito inteligente e aprende rápido. Ele respondeu, bagunçando o cabelo dela com carinho. Mas nem tudo eram flores. No escritório, Fernanda e suas amigas não haviam desistido de tornar a vida de Marina difícil. Elas sabotavam pequenas coisas, esqueciam de repassar mensagens importantes, marcavam reuniões sem avisá-la, espalhavam rumores de que Marina só estava no cargo por causa do relacionamento com Rafael. Um dia, durante uma reunião importante com clientes, Marina percebeu que os documentos que havia pedido para Fernanda preparar estavam cheios de erros. Foi um momento humilhante, mas Marina manteve a compostura. Ela improvisou, usou seus conhecimentos e conseguiu salvar a reunião.
Depois ela confrontou Fernanda diretamente. Eu sei o que você está fazendo, e não vai funcionar. Fernanda sorriu com desdém. Não sei do que você está falando. Se você não consegue fazer seu trabalho adequadamente... Pare, Fernanda. Eu pedi esses documentos com 3 dias de antecedência. Você entregou cheio de erros propositalmente. Por quê? Por que tanto ódio? Quer saber por quê? Fernanda explodiu. Porque pessoas como você não deveriam estar aqui. Você era uma faxineira, Marina, que agora está dando ordens, sendo promovida, namorando o dono da empresa. Você não merece isso. Marina a encarou firmemente. Você está certa. Eu era faxineira. E trabalhei honestamente para chegar onde estou. Você, que sempre teve tudo, não consegue entender o que é lutar. E sabe o que é pior? Você desperdiça suas oportunidades tentando destruir os outros em vez de construir algo próprio. Isso é patético. Fernanda ficou sem palavras, o rosto vermelho de raiva. Marina saiu da sala tremendo, mas satisfeita. Ela não deixaria mais ninguém pisoteá-la. Rafael descobriu sobre a sabotagem através de outros funcionários. Ele chamou Fernanda em sua sala e foi direto ao ponto. Fernanda, estou ciente do que você vem fazendo com Marina. E isso termina agora. Senhor Almeida, eu não me insulte negando. Tenho testemunhas e evidências. Você tem 2 opções. Ou você muda completamente sua atitude e aprende a trabalhar em equipe, ou está demitida. Não vou tolerar bullying ou sabotagem na minha empresa. Fernanda engoliu em seco. Ela precisava daquele emprego. Entendi, senhor. Não vai acontecer novamente. Espero que não. Porque na próxima vez, não haverá aviso. Mas o maior desafio ainda estava por vir. Uma tarde, Marina recebeu uma ligação que congelou seu sangue. Era do pai de Sofia, Bruno, o homem que a havia abandonado grávida 7 anos atrás e nunca mais havia dado sinal de vida. Marina? Sou eu, Bruno. O que você quer? Ela perguntou, a voz gelada. Soube que você está bem de vida agora, namorando um cara rico. Pensei em conhecer minha filha, sabe? Exercer meus direitos de pai. Marina sentiu raiva pura. Seus direitos? Você não tem direito nenhum. Você nos abandonou. Calma, Marina. Não precisa ser assim. Estou apenas querendo participar da vida da Sofia. A não ser que você prefira que eu procure meus direitos legalmente. Pode ser desagradável para você e para seu novo namorado rico. Era chantagem pura. Marina desligou o telefone tremendo de raiva e medo. Ela sabia que Bruno não se importava com Sofia. Ele havia descoberto sobre Rafael e queria dinheiro. Naquela noite, Marina contou tudo para Rafael. Ela chorava de frustração e medo. Ele vai tentar tirar Sofia de mim. Eu sei que vai. Ele vai dizer que agora tem condições, que está mudado. E se o juiz acreditar nele? Rafael a abraçou forte. Marina, escuta. Nós vamos lidar com isso juntos. Vou colocar os melhores advogados nisso. Ele abandonou vocês, não pagou 1 centavo de pensão, nunca demonstrou interesse. Nenhum juiz vai dar custódia para ele. Mas e se ele pedir dinheiro? E se ele ameaçar criar um escândalo? Isso pode prejudicar você, sua empresa, sua reputação. Rafael segurou o rosto dela nas mãos. Marina, olha para mim. Eu não me importo com escândalo. Eu me importo com você e com Sofia. Nós vamos proteger nossa família. E sim, é isso que vocês são. Minha família. Marina enterrou o rosto no peito dele e chorou. Ela estava cansada de lutar. Cansada de sempre ter que se defender de algo. Nos dias seguintes, Rafael contratou o melhor advogado de família da cidade. Eles construíram um caso sólido, mostrando o abandono de Bruno, a falta de qualquer apoio financeiro ou emocional, e começaram a documentar tudo. Bruno apareceu uma vez no apartamento de Marina. Ele estava diferente, mais velho, com aparência descuidada. Quando viu Rafael lá, seu rosto se contorceu em inveja e raiva. Então é esse o cara rico? Que conveniente para você, Marina. Rafael deu um passo à frente, colocando-se entre Bruno e Marina. Você não é bem-vindo aqui. Se quer algo, fale com nossos advogados. Advogados, olha só. Gastando dinheiro para me afastar da minha própria filha. Sua filha? Marina disse, sua voz tremendo de raiva. Você nunca foi pai dela. Você fugiu quando eu estava grávida. Nunca mandou R$1. Nunca perguntou se ela estava bem. Nunca esteve presente em nenhum momento da vida dela. Eu estava confuso.
Era jovem. E eu não era? Eu tinha 25 anos, Bruno. Mas eu não fugi. Eu fiquei, eu lutei, eu trabalhei 3 empregos para dar comida para ela. Você não tem direito de aparecer agora. Bruno sorriu com maldade. Estou vendo que tocamos num nervo. Olha, Marina, não precisa ser difícil. Eu só quero o que é justo. Uma compensação pelos anos que perdi. Digamos, 200 mil reais? E eu desapareço de novo. Rafael riu sem humor. Então é isso. Extorsão. Você não quer ser pai. Você quer dinheiro. Chame do que quiser. Mas pense no escândalo, Rafael Almeida. O CEO rico roubando a filha do pai biológico. Os jornais vão adorar. Saia. Rafael disse, sua voz perigosamente baixa. Agora. Antes que eu chame a polícia. Bruno deu de ombros. Você vai se arrepender. Vou ver vocês no tribunal. Depois que ele saiu, Marina entrou em colapso. Rafael assegurou, sussurrando que tudo ficaria bem. Sofia, que havia ficado no quarto durante toda a discussão, saiu timidamente. Mãe, era meu pai. Marina se ajoelhou na frente dela. Tecnicamente sim, meu amor. Mas pai de verdade é quem está presente, quem cuida, quem ama. Esse homem não é nada para nós. Eu não quero conhecer ele, Sofia disse abraçando Marina. Eu só quero você e o Rafael. Rafael se juntou ao abraço e os 3 ficaram ali, unidos. Naquele momento, Rafael soube que faria qualquer coisa para proteger aquelas 2 pessoas. Elas eram dele agora, e ele era delas. Os dias seguintes foram tensos. Bruno realmente entrou com um processo pedindo guarda compartilhada. Os advogados de Rafael trabalhavam incansavelmente reunindo provas do abandono, entrevistando testemunhas que podiam atestar a ausência dele. Marina mal dormia. Ela tinha pesadelos sobre perder Sofia. Rafael passava as noites com ela, segurando-a, lembrando-a de que estavam lutando juntos. Marina, eu quero te perguntar uma coisa, Rafael disse uma noite. O que é? Quando tudo isso passar, e vai passar, eu quero adotar Sofia oficialmente. Quero ser o pai dela de verdade, no papel e no coração. Mas só se você e ela quiserem. Marina começou a chorar. Rafael, você tem certeza? É uma responsabilidade enorme, para sempre. Eu nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. Eu amo vocês 2. Quero construir uma vida com vocês, uma família de verdade. Sofia vai ficar tão feliz, Marina disse, rindo através das lágrimas. E você? Você fica feliz? Marina o beijou suavemente. Eu fico mais que feliz. Eu fico completa. Mas antes que pudessem ter seu final feliz, eles teriam que vencer a batalha que Bruno havia iniciado. E essa batalha testaria não apenas seu amor, mas sua força como família. A audiência estava marcada para daqui a 2 semanas. E todos sabiam que aquelas seriam as 2 semanas mais difíceis de suas vidas. As 2 semanas antes da audiência pareceram uma eternidade. Marina mal conseguia se concentrar no trabalho. Rafael cancelou viagens importantes para estar ao seu lado. Sofia, mesmo sendo criança, percebia a tensão no ar e ficava mais quieta, mais insegura. Uma noite, Sofia teve um pesadelo e acordou chorando. Marina correu para o quarto dela. O que foi, meu amor? Conta para a mamãe. Eu sonhei que aquele homem me levava embora, que eu nunca mais via você e o Rafael. Sofia soluçou. Marina a abraçou forte. Isso nunca vai acontecer. Você me ouve? Nunca. Eu não vou deixar. Rafael, que havia dormido no sofá, apareceu na porta. Sofia, vem aqui. Ele se sentou na cama e a pegou no colo. Você sabe o que é uma promessa? Sofia assentiu, fungando. Então eu vou te fazer uma promessa agora. Eu prometo que vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para manter nossa família junta. Você, sua mãe e eu. Somos uma equipe, lembra? E times não se separam. Você promete mesmo? Sofia perguntou com a voz pequena. Eu prometo. Rafael disse solenemente. E eu nunca quebro minhas promessas. Enquanto isso, o advogado de Rafael, Dr. Augusto, havia descoberto informações importantes sobre Bruno. Ele tinha uma ficha criminal, pequenos delitos, mas estava lá. Além disso, tinha dívidas em vários lugares e havia sido demitido de 3 empregos no último ano por falta de responsabilidade. Isso é excelente para nós.
Dr. Augusto explicou em uma reunião. Mostra um padrão de comportamento irresponsável, mas precisamos estar preparados. O advogado dele vai tentar jogar a carta da redenção, de que ele mudou e merece uma segunda chance. E se ele inventar mentiras sobre mim? Marina perguntou, ansiosa. Ele pode dizer que eu impedi ele de ver Sofia, que eu escondo ela dele. Por isso estamos documentando tudo. Temos registros de que ele nunca tentou contato até agora, nunca pagou pensão, nunca demonstrou interesse. Testemunhas vão confirmar isso. Dona Célia, sua vizinha, por exemplo, está disposta a testemunhar. Rafael segurou a mão de Marina. Nós vamos ganhar isso. A verdade está do nosso lado. O dia da audiência finalmente chegou. Marina estava tão nervosa que suas mãos tremiam enquanto se arrumava. Rafael havia insistido em comprar um terno novo para ela. Nada extravagante, mas elegante e profissional. Ele queria que ela se sentisse confiante. Você está linda, Rafael disse quando ela saiu do quarto. Estou aterrorizada, Marina admitiu. Eu sei, mas você é a mulher mais forte que conheço. Você já passou por coisa pior e sobreviveu. Hoje não vai ser diferente. No tribunal, Marina viu Bruno pela primeira vez em semanas. Ele estava com uma roupa emprestada, tentando parecer respeitável, mas não conseguia esconder quem realmente era. Quando seus olhos se encontraram, ele sorriu com arrogância. Marina desviou o olhar, segurando a mão de Rafael com força. A juíza era uma mulher de aproximadamente 50 anos, de aparência severa, mas olhos atentos. Doutora Helena Campos era conhecida por ser justa, mas rigorosa. O advogado de Bruno começou primeiro. Ele pintou uma história de um homem jovem que havia cometido um erro, que fugiu por medo e imaturidade, mas que agora estava pronto para assumir suas responsabilidades. Bruno até derramou algumas lágrimas falsas enquanto contava como se arrependia de ter perdido 7 anos da vida de sua filha. Eu era jovem e assustado, Bruno disse, a voz embargada. Mas agora sou um homem diferente. Quero conhecer minha filha, estar presente na vida dela. Todo pai tem esse direito. Marina sentiu náusea ouvindo aquilo. Tudo era mentira. Ele não se importava com Sofia. Só queria dinheiro ou causar problemas. Então foi a vez de Dr. Augusto. Ele foi metódico e demolidor. Vossa Excelência, o senhor Bruno Cardoso não demonstrou arrependimento nos últimos 7 anos. Ele demonstrou abandono. Ele não procurou ver a filha uma única vez. Não contribuiu com um único centavo para sua criação. Reapareceu agora, coincidentemente, apenas depois de descobrir que a mãe da criança está em um relacionamento com um homem de posses. O advogado de Bruno tentou interromper, mas a juíza pediu silêncio. Dr. Augusto continuou, apresentando documentos, extratos bancários mostrando que Bruno nunca pagou pensão, testemunhos de vizinhos confirmando sua ausência. Depois, ele chamou Dona Célia ao estande. A senhora, nervosa mas determinada, contou tudo. Como Marina trabalhava em 3 empregos, como Sofia às vezes não tinha comida suficiente. Como Marina chorava sozinha acreditando que a filha não via. E como Bruno nunca, nenhuma vez, apareceu ou mandou notícias. Aquela menina não conhece esse homem, Dona Célia disse firmemente. O pai dela, o de verdade, é o senhor Rafael. É ele quem leva ela ao médico, quem ajuda com a lição, quem seca suas lágrimas. Esse homem aí, ela apontou para Bruno, é um estranho querendo se aproveitar. Bruno ficou vermelho de raiva, mas não podia dizer nada. Então Marina foi chamada para testemunhar. Ela estava tremendo quando se levantou, mas a mão de Rafael apertando a dela brevemente lhe deu força. O advogado de Bruno tentou ser agressivo. Senhora Marina, é verdade que você escondeu a gravidez do meu cliente? Não. Marina respondeu firmemente. Eu contei para ele no dia que descobri. Ele disse que não estava pronto para ser pai e foi embora. Eu nunca mais tive notícias dele. E é verdade que agora está em um relacionamento com um homem muito mais rico? O que pode ter motivado o Sr. Cardoso a querer reestabelecer contato? Dr. Augusto se levantou. Objeção. O relacionamento da minha cliente não é relevante para este caso. Sustentada. A juíza concordou. Marina continuou. Eu criei minha filha sozinha por 7 anos. Trabalhei até a exaustão. Passei fome para que ela pudesse comer. Fiz tudo que uma mãe faz.
Bruno nunca esteve lá. Nem nas noites em que ela tinha febre alta. Nem quando ela entrou na escola pela primeira vez. Nem em nenhum aniversário. Ele não tem direito de aparecer agora e destruir a paz que nós finalmente conseguimos. E o que a senhora diria sobre o direito dele de conhecer a própria filha? O advogado insistiu. Marina olhou diretamente para Bruno. Eu diria que direitos vêm com responsabilidades. Ele teve 7 anos para exercer esse direito. Ele escolheu não fazê-lo. E agora, quando finalmente estamos bem, quando Sofia está feliz e segura, ele aparece. Não por amor, mas por ganância. O advogado de Bruno ficou sem resposta. Rafael foi o próximo a testemunhar. Ele explicou como conheceu Marina, como o relacionamento deles se desenvolveu e como ele se apaixonou não apenas por ela, mas também por Sofia. Senhor Almeida, a juíza perguntou diretamente. Quais são suas intenções em relação a essa criança? Rafael respondeu sem hesitar. Vossa Excelência, minhas intenções são de adotá-la legalmente se Marina concordar e quando for apropriado. Eu amo Sofia como se fosse minha filha biológica. Eu quero estar presente em todos os momentos da vida dela, dar a ela oportunidades, educação, mas principalmente amor e segurança. E o senhor está ciente de que essa é uma responsabilidade permanente? Perfeitamente ciente, Vossa Excelência. E eu a aceito de todo o coração. A juíza fez algumas anotações e então pediu um intervalo. Aqueles foram os 30 minutos mais longos da vida de Marina. Ela andava de um lado para o outro no corredor, incapaz de ficar parada. Marina, respira, Rafael disse, segurando seus ombros. Você foi incrível lá dentro. A verdade está clara. E se não for suficiente? E se ela decidir que Bruno merece uma chance? Então lutaremos de novo. E de novo. Quantas vezes for necessário. Eu não vou desistir de vocês. Finalmente, foram chamados de volta. A juíza olhou para todos os presentes com uma expressão séria. Este é um caso que mostra claramente a diferença entre pai biológico e pai presente. Ela começou. Senhor Bruno Cardoso, o senhor teve 7 anos para exercer sua paternidade. 7 anos para estar presente, para contribuir, para amar. O senhor escolheu não fazê-lo. Bruno começou a protestar, mas a juíza levantou a mão. Seu aparecimento repentino, aliado à sua situação financeira atual e ao timing inconveniente, deixa claro que suas motivações não são o melhor interesse da criança. Além disso, forçar uma criança de 7 anos, que não conhece você, a passar tempo com um estranho seria prejudicial ao seu desenvolvimento emocional. Marina segurou a mão de Rafael com força, quase não conseguindo respirar. Portanto, a juíza continuou. Nego o pedido de guarda compartilhada. A guarda total permanece com a mãe, Marina Silva. Além disso, Sr. Cardoso, o senhor está proibido de se aproximar da criança ou da mãe sem ordem judicial específica. Este caso está encerrado. Marina desabou em lágrimas de alívio. Rafael a abraçou, e ele também tinha os olhos marejados. Eles haviam vencido. Sofia estava segura. Bruno saiu furioso do tribunal gritando ameaças vazias. Mas não importava mais. Ele não tinha poder sobre eles. Do lado de fora do tribunal, Marina finalmente conseguiu respirar. Acabou. Realmente acabou. Sim, Rafael disse, beijando sua testa. Agora podemos seguir em frente. Construir nossa vida juntos sem essa sombra. Rafael, sobre o que você disse lá dentro, sobre adotar Sofia. Você falou sério? Cada palavra. Mas só quando você estiver pronta. Não há pressa. Marina sorriu através das lágrimas. Eu estou pronta. Mais que pronta. Naquela noite, eles foram buscar Sofia na casa de Dona Célia. A menina correu para os braços deles. E então? O que aconteceu? Marina se ajoelhou na frente dela. Aquele homem não vai mais incomodar a gente, meu amor. Somos só nós 3 agora. Você, eu e o Rafael. Para sempre? Sofia perguntou esperançosa. Rafael também se ajoelhou. Para sempre. Na verdade, Sofia, eu queria te perguntar uma coisa muito importante. Como você se sentiria se eu fosse oficialmente seu pai? Se meu nome estivesse na sua certidão? Se você fosse oficialmente minha filha? Os olhos de Sofia se arregalaram. De verdade? Você quer ser meu pai de verdade? Mais do que qualquer coisa no mundo.
Sofia pulou nos braços dele, chorando de felicidade. Sim, sim, eu quero. Marina abraçou os dois, e Dona Célia observava a cena com lágrimas nos olhos. Depois de tanta luta, tanta dor, finalmente havia paz. Finalmente havia alegria. Aquela noite marcou o fim de um capítulo difícil e o começo de algo novo. Uma família que não foi formada por sangue, mas por escolha, por amor. E isso era mais forte do que qualquer laço biológico. 6 meses se passaram desde a audiência. A vida de Marina havia se transformado de formas que ela nunca imaginaria possível. Ela não estava apenas sobrevivendo, ela estava vivendo, prosperando, sendo feliz. Marina havia começado a faculdade de Direito estudando à noite. Era desafiador equilibrar trabalho, estudos e família, mas ela estava determinada. Rafael sempre a apoiava, cuidando de Sofia nas noites de prova, preparando café quando ela estudava até tarde. No escritório, Marina havia se tornado uma das gerentes mais respeitadas. Até mesmo Fernanda havia mudado sua atitude depois de uma longa conversa em que Marina ofereceu uma trégua genuína. Elas nunca seriam amigas, mas pelo menos havia respeito profissional agora. Uma manhã de sábado, Rafael acordou Marina com um beijo suave. Bom dia, meu amor. Eu e Sofia preparamos café da manhã. Marina abriu os olhos e sorriu. Vocês dois estão tramando alguma coisa. Pode ser, Rafael disse misteriosamente. Vem, levanta. Na cozinha, Sofia estava com um avental muito grande para ela, toda orgulhosa. Mãe, eu ajudei a fazer panquecas. A mesa estava posta com flores, frutas, panquecas e suco. Marina sentiu o coração apertar de tanto amor. Como era possível que aquela fosse sua vida agora? Enquanto comiam, Rafael ficou visivelmente nervoso. Marina percebeu e franziu a testa. Está tudo bem? Você parece ansioso. Na verdade, tem algo que eu quero perguntar. Sofia, quer buscar aquilo que conversamos? Sofia saiu correndo para o quarto e voltou com uma pequena caixa de veludo. Os olhos de Marina se arregalaram. Rafael pegou a caixa e se ajoelhou ao lado da cadeira de Marina. Marina, quando te conheci, você era uma mulher lutando sozinha contra o mundo. Eu te machuquei com minha arrogância e meu julgamento precipitado. Mas você me deu uma segunda chance. E nessa segunda chance você me mostrou o que é verdadeira força, verdadeiro caráter, verdadeiro amor. As lágrimas já começavam a escorrer pelo rosto de Marina. Você mudou minha vida completamente. Me ensinou o que é realmente importante. Com você e Sofia, eu finalmente entendi o que é ter um lar, uma família. Vocês são o meu presente mais precioso. Rafael abriu a caixa revelando um anel simples, mas lindo. Marina Silva, você quer se casar comigo? Quer construir uma vida comigo oficialmente? Quer me fazer o homem mais feliz do mundo? Marina não conseguia parar de chorar. Sofia estava pulando ao lado, vibrando. Diz sim, mãe, diz sim. Sim. Marina finalmente conseguiu falar. Sim, sim, 1000 vezes sim. Rafael colocou o anel em seu dedo e a beijou, enquanto Sofia gritava de alegria e os abraçava. Agora vamos ser uma família de verdade. Sofia comemorava. Você vai ser Marina Almeida e eu também. Rafael pegou Sofia no colo. Na verdade, pequena, eu tenho uma surpresa para você também. Ele pegou um envelope que estava sobre a mesa. Ontem saiu a sentença final do juiz. A adoção foi aprovada. Oficialmente, a partir de agora, você é Sofia Almeida, minha filha. Sofia ficou em silêncio por um momento, processando. Então ela começou a chorar. Aquelas lágrimas de felicidade pura das crianças. Eu tenho um pai de verdade agora, com meu nome e tudo. Com seu nome e tudo. Rafael confirmou emocionado. Você é minha filha, e eu sou seu pai, para sempre. Os três se abraçaram, chorando e rindo ao mesmo tempo. Era um momento perfeito, um momento que nenhum deles jamais esqueceria. Nas semanas seguintes, começaram os preparativos para o casamento. Marina queria algo simples e íntimo, mas Rafael insistia em fazer algo especial. Eles chegaram a um meio termo. Uma cerimônia pequena, apenas com pessoas próximas, mas em um lugar bonito. Dona Célia estava radiante ajudando com os preparativos. Eu sempre soube que você encontraria sua felicidade, minha filha. Você merece tudo de bom. Dona Célia, eu não teria sobrevivido sem a senhora. A senhora foi minha família quando eu não tinha ninguém.
E continuarei sendo. Mas agora você tem muito mais. Tem um homem que te ama, uma filha feliz, um futuro brilhante. Marina olhou pela janela, vendo Rafael e Sofia no parque em frente, brincando. Rafael a perseguia enquanto ela corria rindo. Às vezes ainda parece um sonho, sabe? Às vezes eu acordo com medo de que tudo desapareça. Não é sonho, querida. É real. É a vida que você construiu com suas próprias mãos. Você nunca desistiu, mesmo quando tudo parecia impossível. Essa é sua recompensa. O dia do casamento chegou. Era uma manhã de primavera com céu azul e temperatura perfeita. A cerimônia seria em um jardim pequeno, mas encantador, decorado com flores brancas e lilazes. Marina estava se arrumando em um quarto da casa onde seria a festa. Ela usava um vestido branco simples, mas elegante, cabelos soltos com flores naturais. Quando se olhou no espelho, quase não se reconheceu. Não pela aparência externa, mas pelo brilho em seus olhos. Era a luz da felicidade verdadeira. Sofia entrou correndo usando um vestido de daminha rosa claro. Mãe, você está linda, parece uma princesa. Você que está linda, meu amor. A daminha mais bonita do mundo. Estou nervosa, Sofia admitiu. E se eu esquecer o que tenho que fazer? Marina a abraçou. Então você improvisa, e vai estar perfeito de qualquer jeito. O importante é que estamos todas juntas, felizes. Lá fora, Rafael esperava no altar improvisado. Ele usava um terno azul marinho. Estava visivelmente nervoso. Marcelo, seu melhor amigo e padrinho, deu um tapinha em seu ombro. Cara, você está tremendo. Fecha contratos de milhões sem piscar, mas está nervoso para casar? É diferente, Marcelo. É a decisão mais importante da minha vida. Não é sobre dinheiro ou negócios. É sobre amor, sobre família, sobre tudo o que realmente importa. Ela é especial mesmo. Você é um cara de sorte. Nem me fala. Às vezes eu penso que se não tivesse cometido aquele erro estúpido de acusá-la injustamente, talvez nunca tivéssemos nos aproximado. O destino funciona de formas estranhas. A música começou. Primeiro veio Sofia, jogando pétalas de rosas pelo caminho, toda orgulhosa e séria em sua função. Então Marina apareceu, caminhando sozinha. Ela havia escolhido não ter alguém para entregá-la, porque ela sempre foi sua própria dona. Quando Rafael a viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Ela era simplesmente radiante. Marina chegou ao altar e Rafael pegou suas mãos. Eles se olharam profundamente, sem precisar de palavras para expressar o que sentiam. O celebrante começou a cerimônia. Estamos aqui reunidos para celebrar a união de Rafael e Marina, e também a união de uma família. Porque hoje não são apenas dois corações se juntando, mas três. Sofia, ao lado deles, sorria de orelha a orelha. Rafael, você gostaria de dizer suas palavras? Rafael limpou a garganta, emocionado. Marina, quando te conheci, eu era um homem que achava que tinha tudo, mas estava vazio por dentro. Você me mostrou o que eu estava perdendo. Você me ensinou sobre coragem, sobre dignidade, sobre o que é realmente ser forte. Com você, eu aprendi que família não é sobre sangue ou dinheiro. É sobre escolher estar presente todos os dias nos momentos bons e ruins. Eu escolho você hoje, amanhã e sempre. E escolho Sofia, para ser meu orgulho e minha alegria. Vocês são meu maior tesouro. Marina estava chorando abertamente agora. Rafael, você entrou na minha vida no momento mais escuro. E mesmo quando eu achei que você era meu inimigo, você provou ser meu maior aliado. Você viu valor em mim quando ninguém via. Você me deu oportunidades que eu nunca teria. Mas mais importante, você me deu algo que eu nunca achei que teria. Um parceiro de verdade. Alguém que me apoia, me respeita, me ama com minhas cicatrizes e imperfeições. Eu te amo não apesar de nossas diferenças, mas por causa delas. Porque você me ensinou que o amor não reconhece barreiras de classe ou origem. O amor apenas é. Não havia um olho seco na pequena plateia. E agora, o celebrante continuou. Sofia gostaria de dizer algumas palavras que ela preparou. Sofia se adiantou, segurando um papel com sua letra infantil. Ela leu com voz clara. Querido Rafael, obrigada por amar minha mãe. Obrigada por me fazer rir. Obrigada por ser meu pai. Você é o melhor presente que eu podia ter. Eu prometo ser uma filha boa e te amar para sempre. E mãe,
Você é a pessoa mais forte e bonita do mundo. Eu quero ser como você quando crescer. Amo vocês. Rafael pegou Sofia no colo e a abraçou forte. Marina se juntou ao abraço, os três chorando e rindo. Pelas autoridades que me foram concedidas, eu os declaro marido e mulher, e os declaro oficialmente uma família. Rafael pode beijar a noiva. Rafael beijou Marina suavemente, e todos aplaudiram e gritaram. Sofia pulava de alegria entre eles. A festa foi íntima e alegre. Dona Célia chorava de felicidade. Os colegas de trabalho que Marina havia conquistado estavam lá. Até o senhor Gonçalves, o antigo supervisor, estava presente, feliz por ver como tudo havia se resolvido. Durante a festa, Rafael puxou Marina para dançar. Enquanto giravam lentamente, ele sussurrou. Feliz, senhor Almeida? Mais feliz do que eu achava possível ser, senhor Almeida. Você sabe que ainda tenho uma surpresa, né? Outra? Rafael, você já fez demais. Nunca é demais para você. Lembra que você sempre quis que Sofia estudasse em uma escola melhor? Sim, mas ela está bem onde está. Eu matriculei ela em uma das melhores escolas da cidade, com bolsa integral por mérito acadêmico. Ela fez um teste e passou com louvor. Tudo mérito dela, não meu dinheiro. E tem mais. Você sabe aquele projeto seu de criar um programa para ajudar outras mães solteiras a conseguirem emprego e capacitação? Era só uma ideia. Não mais. A empresa vai financiar. Você vai dirigir o programa. Vamos ajudar mulheres como você era. Dar a elas as mesmas oportunidades que você recebeu. O que você acha? Marina parou de dançar, sem palavras. Rafael, eu não sei o que dizer. Diz que você aceita. Diz que vamos mudar o mundo juntos, uma vida de cada vez. Eu aceito. Deus, eu te amo tanto. Eles se beijaram. E ao redor deles, as pessoas aplaudiam. Meses depois, o programa Novas Oportunidades estava funcionando. Marina entrevistava pessoalmente cada candidata. Via suas histórias refletidas nelas. Até agora, 20 mulheres haviam conseguido empregos dignos através do programa. 20 famílias haviam sido transformadas. Uma tarde, Marina estava em seu escritório quando uma jovem mãe veio agradecer. Ela tinha um bebê no colo e lágrimas nos olhos. Senhora Almeida, eu não sei como agradecer. Eu estava morando na rua há 3 meses. Achei que ia perder minha filha para o conselho tutelar. Mas vocês me deram uma chance. Agora eu tenho um trabalho. Aluguei um quartinho. Minha bebê tem leite. Vocês salvaram nossa vida. Marina abraçou a jovem. Você salvou sua própria vida. Você teve coragem de pedir ajuda, de aceitar a oportunidade. Isso é tudo você. Quando a jovem saiu, Marina olhou pela janela de seu escritório. Viu Rafael atravessando o estacionamento com Sofia pela mão. Ele havia buscado ela na escola e trouxera para visitá-la no trabalho como faziam toda sexta-feira. Sofia entrou correndo. Mãe, eu tirei 10 na prova de matemática. Sabia que você conseguiria, meu amor. Estou tão orgulhosa. Rafael beijou Marina. E então, como foi seu dia? Salvamos mais uma família hoje, ela disse simplesmente. Então foi um bom dia. Foi um ótimo dia. Naquela noite em casa, os 3 jantaram juntos, conversando sobre o dia, rindo de histórias bobas. Era uma cena comum, ordinária. Mas para Marina era extraordinária. Porque aquilo era algo que ela nunca teve na infância. Uma família que se amava, que estava presente, que era porto seguro. Depois de colocar Sofia para dormir, Marina e Rafael sentaram no sofá. Ela apoiou a cabeça no ombro dele. Você sabe que eu continuo achando tudo isso surreal, né? Às vezes acordo e preciso me beliscar para ter certeza que é real. É real. Rafael garantiu beijando seu cabelo. E vai continuar sendo real todos os dias da nossa vida. Quem diria, né? A faxineira e o CEO milionário. Não. A mulher mais forte que eu conheço e o homem que teve sorte de ela dar uma chance. Essa é nossa história. Marina sorriu. Ele estava certo. Aquela não era a história da faxineira que virou princesa. Era a história de uma mulher que nunca desistiu, que lutou com dignidade, que manteve seu caráter mesmo quando tudo estava contra ela, e que, por isso, mereceu a felicidade quando ela finalmente chegou. Era a história de como um erro se transformou em oportunidade, de como o orgulho deu lugar ao amor, de como 2 pessoas de mundos diferentes construíram uma ponte entre esses mundos
e criaram um novo mundo só deles. E acima de tudo, era a história de uma mãe que lutou para dar uma vida melhor para sua filha. E conseguiu. Não porque um homem rico a salvou, mas porque ela nunca parou de salvar a si mesma. Rafael apenas reconheceu seu valor e teve a honra de caminhar ao seu lado. Naquela noite, Marina adormeceu com um sorriso no rosto. Ela havia sobrevivido à tempestade. E agora, finalmente, podia desfrutar do arco-íris. A luta nunca termina completamente. Sempre há novos desafios, novas batalhas. Mas quando você tem amor, família e propósito, esses desafios se tornam apenas mais uma parte da jornada. E Marina estava pronta para enfrentar qualquer coisa, porque agora ela não estava mais sozinha. Ela tinha Rafael, ela tinha Sofia, ela tinha a si mesma, mais forte, mais confiante, mais completa do que nunca. E isso era tudo que ela precisava. Esta é a história de Marina, uma mãe solteira que lutou contra todas as adversidades e encontrou não apenas amor, mas também seu próprio valor. É uma história sobre segundas chances, sobre dignidade, sobre como o amor verdadeiro não conhece barreiras de classe social. Mas, acima de tudo, é uma história sobre nunca desistir de si mesmo, porque a maior salvação vem de dentro, não de fora. Rafael não salvou Marina. Ele apenas reconheceu o valor que ela sempre teve, mas que o mundo insistia em ignorar. Para todas as mães solteiras lutando lá fora, sua luta não é em vão. Sua força é real. E você merece toda a felicidade do mundo. Se essa história tocou seu coração, se inscreva no canal para não perder mais histórias de amor e superação como essa. Até a próxima.